Oi gente, tudo bem? Começando quinta-feira aqui, mais uma live da Fer. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. A gente vai falar sobre insônia e como diminuir os efeitos da insônia. Para isso, é importante que a gente entenda primeiro o que é insônia, né? Então, a gente vai começar com uma introdução sobre o que é a insônia, os diferentes tipos de insônia, porque existem tipos diferentes de insônia, e quais práticas a gente pode ter para ajudar a gente a diminuir a insônia. Obviamente, a gente precisa adentrar no fator de que existem diversas causas que podem levar a gente à insônia, mas isso é muito amplo e isso vai ser tema para uma outra live, beleza? Bom, para quem tá aqui comigo e é novo, talvez não saiba da meta da água, para quem é da galera de sempre já sabe, espero que vocês estejam com a água aí, pra gente bater a meta hídrica durante a nossa live, beleza? Dá um tchauzinho pra mim, quem é que tá com a água aí junto comigo, acompanhando durante a live, vamos lá. Já tem gente comentando aí, obviamente a grande maioria das pessoas que vão estar aqui hoje são pessoas que sofrem com insônia, mas vai comentando aí pra mim quem é que tá com insônia, quem é que costuma sofrer com insônia. E aí eu vou começar explicando pra vocês que existem diferentes tipos de insônia, tá? A gente tem, aí a galera com a aguinha, a gente tem 3 tipos de insônia principalmente, tá? A gente tem a insônia inicial, a insônia de manutenção e a insônia terminal. E qual que é a diferença entre elas? Gente, só pra gente entender, oi Cá, essa live é muito participativa, então eu preciso que vocês vão me trazendo a demanda de vocês, porque aí a gente vai encaixando as soluções de acordo com o problema real de vocês, tá bom? Então vamos lá. Conforme vocês forem se identificando com o tipo de insônia, vocês comentam aí pra mim, tá bom? Então a gente vai ter a insônia inicial. Como que é essa insônia inicial? É aquela insônia em que você deita na cama, rola, não importa o quão cansada você esteja. Você fica rolando e não consegue dormir. O ideal é que em até 30 minutos no máximo a gente esteja dormindo depois que a gente deita na cama. Comenta aí pra mim quem é que sofre com esse tipo de insônia. Essa é a insônia da fase inicial. Então deitou na cama, por mais cansado que esteja, não consegue dormir. A gente vai ter também a insônia de manutenção. Como que é essa insônia de manutenção? É aquela insônia em que você deitou, dormiu, mas você acorda no meio da noite. E aí vários fatores podem levar você a acordar no meio da noite. Você pode acordar no meio da noite sem um motivo aparente, você pode acordar no meio da noite pra fazer xixi, você pode acordar no meio da noite já com episódio de dor. Vamos lá, boa, Cá. Essa é a primeira coisa, tentar identificar qual é o tipo de insônia que você tem. Então, essa é a insônia de manutenção. Você tem dificuldade na manutenção do sono e isso faz você acordar. Boa, Thelma, a gente já vai falar sobre isso. E o que acontece? Né? Dificuldade pra... você acorda no meio da noite. E a gente tem o último tipo de insônia, mais comum também, que são os 3 mais comuns, que é a insônia terminal. Essa insônia terminal é aquela insônia assim, ó. Você deita, dormiu rápido, dormiu a noite toda e de repente acorda do nada e não consegue mais dormir. Você acorda antes do horário previsto. Por exemplo, eu preciso acordar às 7 para começar a trabalhar, mas todo dia das 5 horas da manhã e eu não consigo mais dormir. Essa é a insônia terminal. É aquela que na fase final do sono, ela te leva ao despertar e você não consegue mais dormir. Algumas pessoas ainda conseguem dar uns leves cochilos, bem breves, nessa fase, né, após já esse despertar, mas que já não é a mesma coisa, e aí você acorda no dia seguinte cansado. Aliás, acordar no dia seguinte cansado é o resultado de qualquer um desses 3 tipos de insônia, tá bom? Boa, Emília, a gente vai falar sobre isso também. Então vamos lá, a gente tem que entender que qual que é o impacto da insônia. Estima-se que de 30% a 50% dos brasileiros sofram com insônia. Isso tem um aspecto muito importante. Falando da enxaqueca, o sono é um dos 5 pilares da autocura que vocês já conhecem. Falando das pessoas que não sofrem com enxaqueca, né? Então isso serve para os seus conhecidos, para o seu companheiro, companheira, filho, amigo, vizinho, né? A
insônia, ela também vai trazer uma improdutibilidade, né? Você fica improdutível no dia seguinte, você acorda se sentindo cansado. Mesmo que, por exemplo, você tenha dormido um número considerável de horas, você ainda assim acorda se sentindo cansado, você acorda mais irritado, você tem uma indisposição maior. Isso vai afetar um monte de coisa. Isso vai afetar a necessidade de você, aliás, a vontade que você tem de praticar atividade física. Isso vai afetar a vontade que você tem de praticar o autocuidado. Isso afeta o seu rendimento no trabalho, o seu rendimento em casa, a sua tolerância ao que vem do outro. Então, isso vai interferir em todos os cenários da sua vida. Por isso que o primeiro passo aqui é você identificar qual é o seu tipo de insônia. Fase inicial, manutenção ou insônia terminal. Identificamos isso aí. Vamos falar um pouquinho de cada uma então. Como é que tá a ingesta de água aí, galera? Vamos lá. Quando a gente fala da insônia na inicial, que é aquela em que você deita na cama e não consegue dormir. Normalmente, ela tá muito relacionada a pessoas que têm níveis altos de cortisol no período da noite, tá? Que são pessoas que estão com o ciclo circadiano invertido. Como que funciona o cortisol? Gente, o cortisol, a gente sempre conversa aqui, ele é conhecido como o hormônio do estresse. Principalmente em pacientes que têm níveis crônicos, né, de estresse, tem níveis altos, crônicos de cortisol, isso vai repercutir numa insônia inicial. O que vai acontecer? Normalmente, a gente tem um pico de cortisol, que é esse hormônio do estresse, logo pela manhã, quando o dia começa a clarear, né, lá por umas 7 horas a gente tem um pico grande desse cortisol. Esse cortisol vai se manter alto até umas 5 horas da tarde, quando começa a diminuir, né, a luz do sol. Isso pensando, gente, isso acontece no nosso corpo desde dos homens da caverna, tá? Isso sempre foi assim, é assim que o nosso corpo funciona, tá? Então, deu lá 5 horas, o sol começou a diminuir, a gente começa a diminuir a produção de cortisol para dar lugar ao aumento da produção de melatonina. A melatonina também é um hormônio e ela é responsável pela manutenção do nosso sono. Então, o que acontece? A melatonina, ela não induz o sono, ela não te deixa com sono, mas ela favorece que o seu sono seja contínuo, tá? Isso é o que acontece nas pessoas normais. Então, quando chega de noite, os nossos níveis de cortisol precisam estar baixíssimos, tudo bem? Por quê? O cortisol é o hormônio do estresse e é o hormônio que acena lá pra nossa cabeça o nosso instinto de luta ou fuga, tá? Então, ele deixa a gente ligadão. A gente tá pronto pra bater ou pra correr. É isso. É isso que o cortisol tá relacionado nesse cenário, tá? Ele tem outras funções também, gente, mas nesse cenário que a gente tá falando, que é importante a gente memorizar isso. Então, o que acontece? Nas pessoas que tem, na grande maioria, tá? Das pessoas que tem essa dificuldade de pegar no sono, a grande maioria delas tem níveis altos de cortisol durante a noite. E aí, o que acontece? E aí, comenta pra mim se isso encaixa pra você, tá bom? O que acontece com essa pessoa? Ela deita, ela não consegue dormir, porque o nível de cortisol tá alto, o corpo dela ainda está ligadão, ele tá pronto pra bater ou pra correr. E aí ela vai lá, fica na cama enrolando, não consegue dormir. Aí ela faz o quê? Pega o celular. Ah, vai me dar sono, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram, deixa eu ver um vídeo da Fer, deixa eu ler uma fofoca que tá acontecendo. E aí você vai pro celular. Aí você fica. Quando você vê, já passou 1 hora, 1 hora e meia e você tá lá nesse celular, deitado na sua cama. Aí que não vai vir sono. Por quê? Porque o seu cérebro tá tendo estímulo luminoso ainda. Quando a gente tem esse estímulo luminoso, enquanto a gente está com estímulo luminoso, a gente não inicia a produção de melatonina. Além disso, se você não é da turma do celular, provavelmente você é da turma da televisão. Ah, vou desligar a televisão aqui, ó. Vou assistir só um filminho. Vou assistir só o comecinho, vai me dar sono, nem é interessante esse filme. E fica. Quando você vê, assistiu o filme inteiro. E aí o que acontece? Aí você olha pro relógio e fala, nossa, 1h30 da manhã. Amanhã eu preciso acordar às 7. Nossa, eu não vou dormir nada, eu vou ficar cansada. Meu Deus, que saco. E gera o quê? Gera ansiedade. O que também eleva os níveis de cortisol.
deixando ainda mais difícil a gente dormir. Aconteceu isso, beleza, depois de um tempo você conseguiu dormir, acordou no dia seguinte se sentindo um caco, e aí você faz o quê? Toma uma xícara de café. Aí o que seu corpo entende? Bom, eu tava com nível de cortisol alto lá durante a noite. Pra ela foi ok, pra ele foi ok. Ninguém reclamou, tava tudo bem. Aí, tô me sentindo um pouquinho cansada, ele vai tentar diminuir o nível de cortisol, porque não dá pra manter o nível de cortisol alto o dia inteiro. Daí chega de manhã, você vai lá e pá, tá com um estimulante no seu corpo. Toma o seu café. Café, bebida café. Porque tem muita gente que ainda toma café mesmo, de manhã quando acorda e tá relacionado com a insônia, tá, gente? Aí o que acontece? Aí toma esse café. Esse café é estimulante. Aí seu corpo fala assim, pra ela tá ok manter nível alto de cortisol de manhã e manter nível alto de cortisol de noite. Vou ficar assim. E aí isso vai se tornando um ciclo vicioso. Além disso, gente, o que a gente precisa entender? Já falando em soluções, tá bom? Eu tô dando problemas e vou dar soluções. Quando a gente fala de cafeína, né, que é uma bebida estimulante, eu fiz recentemente um vídeo explicando sobre a cafeína, que a gente não encontra só no café, a gente encontra no chá verde, no chá mate, no chá preto, a gente encontra no chimarrão, a gente encontra em algumas outras bebidas, tá? A cafeína, pra quem sofre com insônia, ela é contraindicada, gente, em qualquer momento do dia, tá? Ela vai dar um plus nessa insônia, ela dá um plus nessa estimulação do seu cérebro, tá? E o seu cérebro não consegue entender, Coca-Cola também, pois é. E seu cérebro não consegue entender que o ritmo tá desregulado, que ele precisa regular. E aí a Coca-Cola, Emílio, ela é ainda pior. Por quê? Porque além da cafeína, ela tem o açúcar, muito açúcar, tá? O que vai acontecer? O que essa insônia vai implicar? Ela vai implicar em decisões alimentares erradas. E isso vai para outro gatilho das crises de enxaqueca. O que acontece? Já saiu um estudo que mostrou que as pessoas que dormem mal, elas tendem a fazer escolhas alimentares, priorizando doces e carboidratos, tá? Então, o que vai acontecer? Chegou de manhã, você vai acordar cansada, você vai querer o quê? Você vai querer tomar café preto e comer um pão, carboidrato. Por quê? Fonte de açúcar, vai dar energia pro seu corpo, tá? E aí, o que acontece? Quando você coloca esse carboidrato, você dá a energia pro seu corpo entende que tá tudo bem, manter assim. Então vamos deixar o nível elevado de cortisol durante o dia, nem tão elevado, porque ela mantém o corpo, não precisa tanto do cortisol, ela tá me dando energia pra caramba com esse monte de carboidrato que ela tá comendo, esse monte de açúcar que ela tá pondo pra dentro, ou ele, e aí chega de noite, eu posso ficar com cortisol alto. É assim que o corpo entende. E o que acontece? Enquanto a gente não muda a mensagem que a gente tá dando pro nosso corpo, o nosso corpo não vai mudar. Essa insônia não vai passar, tá? A gente precisa entender que, né, o corpo, ele é muito inteligente, mas ele precisa das mensagens certas. Se a gente não manda as mensagens certas, ele não vai ter uma resposta certa, tá? Então a gente falou da principal causa pra insônia inicial. Então vamos lá. Quais hábitos, que a gente chama de mini hábitos, a gente pode utilizar para tentar diminuir o impacto dessa insônia inicial? O primeiro deles, gente, ensinar o que o seu corpo precisa. O seu corpo precisa entender que ao anoitecer é hora de descansar. A gente vai ter exceções, que são as pessoas que trabalham de noite, e aí isso é tema para uma outra live, tá bom? Tô falando aqui pensando em horário comercial. A galera que trabalha em horário comercial, por exemplo, tá bom? Então o que acontece? Primeira coisa que a gente precisa fazer, né? Começou a entardecer, gente, eu sempre falo aqui pra vocês dos mini hábitos. Pare 5 minutos pra olhar o céu. Fer, pra que essa perda de tempo? Porque desde os nossos ancestrais, o que dizia que o dia estava acabando ou não era o quê? Era o anoitecer. E aí o que acontece? Quando a gente olha pro céu, né? A gente olha pro céu por 5 minutos ao anoitecer, a gente entende que o dia está acabando.
Aí o nosso cérebro começa a entender que a produção de cortisol precisa diminuir. A gente precisa de um ambiente acolhedor, para o nosso corpo entender que está na hora dele tirar esse estímulo de luta ou fuga e colocar um estímulo mais lento, de calma, de descanso, repouso, paz, tá? Então, os 5 minutos olhando o céu pode parecer uma besteira, gente, mas quem começou a fazer sempre me manda mensagem falando da diferença que tá sentindo. Vai, a live vai ficar salva aqui, tá, Joyce? Mas depois você consegue achar lá no YouTube, que também fica mais fácil de achar. Bom, então o que acontece? Primeiro mini hábito, olhar o céu por 5 minutos. Segundo mini hábito, ainda dentro do preparar seu corpo para dormir, a gente precisa desacelerar. Fer, mas eu trabalho o dia inteiro, a hora que eu tenho pra mexer no celular, pra me atualizar, pra assistir TV, não sei o que, é de noite. Não tem problema. Desde que você faça isso, pelo menos, isso é no mínimo, tá, gente? O ideal seriam 1h30, 2 horas antes de dormir. Mas isso é no mundo perfeito, tá? E a gente não vive no mundo perfeito. Quem consegue fazer isso, arrasa, tá? Mas, para as pessoas que não conseguem, a gente começa a aceitar um horário de pelo menos 30 minutos antes de dormir. Ou seja, 30 minutos antes de dormir, zero contato com eletrônicos. Sem celular, sem tablet. Eu já falo tablet porque as pessoas dizem, mas no tablet pode. E a TV? Não. Sem celular, sem tablet, sem televisão. 30 minutos antes de dormir. Nossa, Fer, mas o que eu vou ficar fazendo nesse tempo? O que você vai fazer? Você vai fazer exercício respiratório. Exercício respiratório. Eu já ensinei na live de relaxamento, tá? Foi recentemente essa live, dá uma olhada aí no meu feed. O que acontece? Os exercícios respiratórios, eles ativam uma região do nosso cérebro que está justamente responsável pela sensação de calmaria, pela sensação de plenitude. E aí, isso já acalma o nosso corpo. Outra tática que a gente pode utilizar nesse cenário, pensando em ensinar seu corpo que está chegando a hora de dormir, é o quê? Bom, tá chegando perto da hora de dormir. Aliás, antes de eu continuar esse assunto, que eu vou me esquecer daqui a pouco, vocês sabem que eu sou assim, comenta aí pra mim que horas vocês dormem. Comentem aí pra mim. Vamos lá, quem tem coragem de me contar a hora que dorme? Vamos lá. Oi, Maria. Eu vejo os comentários daqui, eu vejo no Instagram, tá bom? Eu vejo nos dois. Vamos lá, comenta aí pra mim que horas que vocês dormem. Quero saber. Boa! A Vi comentando que ela tá fazendo isso só nos dias da live que ela dorme assim que termina. O que eu tô querendo fazer, viu? Eu tô querendo antecipar o horário dessa live, justamente por conta da questão do sono. Gente, 2 horas da manhã. Meu Deus, 3h40, 11h30. Meia-noite, senhor. Gente, vamos lá. O que a gente precisa entender, né? Dentro desse cenário. Dormir cedo é importante. Por quê? Quando a gente dorme cedo, e aí tem a K, que tá aqui, acho que a K ainda tá aí, ela é a prova disso. Quando a gente dorme cedo, a gente consegue ter as nossas 8 horas de sono. Gente, isso é uma média, tá? Isso quer dizer que, média quer dizer que, de sono? Que com 7 horas vai ter gente que vai estar bem, e que com 8 horas vai ter gente que vai estar bem, e que com 9 horas de sono vai ter gente que vai estar bem, tá? 7, 8, 9. Esse é o padrão. Entre 7 e 9 horas de sono é o que o nosso corpo costuma precisar para repor toda a sua energia, para consolidar a memória. Falando nisso, quem sofre com insônia, a memória também fica, ó, uma maravilha, né? Porque o sono é onde a gente consolida a memória. Se a gente não dorme bem, a gente não armazena essa informação que a gente recebeu no dia bem, e aí a gente vai ter dificuldade em retomar essa informação mais pra frente. Comenta aí pra mim também quem tem problemas com a memória. Bom, vamos lá, gente. Então, o que acontece? Quando a gente dorme cedo, a gente consegue acordar mais cedo. E ao acordar mais cedo, a gente tem que aproveitar o nível alto de cortisol que acontece logo no início da manhã, quando o dia clareia.
É nesse horário que a gente tem mais energia. É nesse horário que o nosso corpo tá pronto para dar o gás, tá? Maria, então o seu caso é diferente. Eu vou fazer uma live específica para as pessoas que têm necessariamente o horário invertido, tá? Porque trabalham de noite, por exemplo, tá bom? Então, quando você acorda cedo, quando você dorme cedo, você consegue acordar cedo. O grande problema é quando você dorme tarde e acorda cedo. Mas também é um problema quando você dorme tarde e acorda tarde. Você já perdeu esse pico de cortisol, de energia, pra você fazer o que é preciso. E aí talvez você se pergunte, né? Eu vou entrelaçando tudo, vocês vão vendo. Fer, mas o que eu vou fazer se eu acordar cedo? Se eu acordar cedo demais? O que você pode fazer? Ah, por exemplo, mas se eu acordar às 7 horas da manhã e eu só entro no trabalho às 9, o que eu vou fazer nessas 2 horas, Fer? Você vai fazer exercício físico. Você vai fazer uma meditação. Você vai ter tempo para preparar um café da manhã equilibrado. Você vai ter tempo de olhar para a comida que você está pondo dentro da sua boca no café da manhã. O que vai ajudar você a fazer o quê? Vai ajudar você a digerir melhor. Vai evitar que você tenha uma inflamação crônica de baixo grau no seu intestino, que vai te tornar mais intolerante a diversos alimentos, que vai favorecer o surgimento de crises de enxaqueca. Você tem muita coisa para fazer. Você pode criar um novo hábito para esse horário. Ler um livro, por exemplo. Há quanto tempo você não lê um livro? Você pode se atualizar nas redes sociais, aquela coisa que você queria fazer de noite e não tá mais podendo fazer porque agora você tá preparando seu corpo para dormir no horário certo. O ideal, gente, é que quando a gente deite na cama, falando da insônia inicial, é que meia hora a gente já esteja dormindo. O que a gente pode fazer? E aí a atividade física nesse horário da manhã, ela auxilia muito a gastar as energias do nosso corpo de forma adequada. Isso vai ajudar para que na hora que você deite de noite, você deitou, né? Então, sei lá, você vai dormir às 9h30. 9 horas, acabou, deixou o celular. Outra coisa, lembrar de deixar o celular longe, porque é tentador mexer no celular. E outra coisa, quando o despertador toca, se você tá muito cansado, é tentador demais você apertar o botão soneca, o que também não te contribui em nada. É melhor você deixar o celular longe lá na cômoda, para que você precise levantar e pegar esse celular para desligar. Isso também vai te ajudar nessa regrinha de tentar acordar cedo, tá? Então vamos lá. Acordei cedo, fiz minha atividade, fiz meu café da manhã com calma, olhei pro meu café, mastiguei o meu café da manhã, não tomei aquele cafeína, tá? Tomei um chá durante a manhã, ou enfim, não tava afim de tomar um chá, fiz o suco anti-inflamatório, fiz o shot matinal, fiz o protocolo das rotinas diárias da Fer, que vai sair logo logo, vocês vão aprender o que fazer em cada pedacinho do dia para evitar as crises, né? Fez o protocolozinho, fez sua rotina diária anti-enxaqueca, pronto, o dia tá pronto para começar. Começou o dia, levou o dia, nananana, chegou a parte da noite. 9 horas, sendo que 9h30 você vai dormir. 9 horas, acabou os aparelhos eletrônicos, você vai deitar na sua cama, você vai fazer o exercício respiratório e você vai dormir. Outra coisa, outro mini hábito que pode te ajudar. Não utilize a sua cama para outras coisas, além de fazer amor e dormir. Quando a gente utiliza a cama para mexer no celular, para ligar para a mãe, para ler um livro, para estudar, o nosso cérebro não reconhece aquele lugar como um lugar de descanso. É um lugar de atividade cerebral intensa. A gente precisa acostumar o seu cérebro que quando você deita naquele lugar, é hora de dormir. É hora de desligar. Outra estratégia que pode ajudar nessa questão do sono e também na insônia de manutenção, né? A insônia de manutenção, já falamos bastante da insônia inicial, ó, já passou metade da live, eu sono só na insônia inicial. Agora a gente vai falar sobre a insônia de manutenção. A insônia de manutenção é aquela em que a gente acorda no meio da noite, tá bom? E aí o que acontece? As principais coisas, comenta aí pra mim, quem é que acorda no meio da noite? Quem é que tem essa insônia de manutenção? Vamos lá. A grande maioria dessas pessoas, elas acordam pra fazer xixi. E as pessoas acham que é normal acordar pra fazer xixi. E não é. O que eu mais vejo das minhas pacientes?
A gente tem metas hídricas pra bater, né? Preciso bater meta hídrica. Fer, quanto que é minha meta hídrica? No mínimo, 35 ml de água por peso, por quilo que você pesa. Façam as contas aí e descubram o quanto que é o mínimo que o seu corpo precisa pra funcionar bem, tá? Isso é o mínimo. A gente calcula de 35 a 40 ml, tá? O que a grande maioria das pessoas fazem, né? Inclusive minhas pacientes. Então, não consigo beber água durante o dia, eu esqueço, é muito corrido, enfim, não paro pra tomar água. Aí quando eu chego em casa do trabalho, aí eu falo, não tomei água. O que eu faço? Eu tomo 1 litro inteiro de uma vez só, e aí janto e vou dormir. O que vai acontecer? Você vai acordar no meio da noite pra fazer xixi. Você precisa da hidratação, mas a hidratação, ela precisa acontecer, em média, a cada 2 horas. Por quê? Porque quando você sente sede, você já está desidratando. E a desidratação é um dos fatores silenciosos muito responsável pelo início das crises de enxaqueca, tá? Então, o que você precisa fazer? Parcelar sua ingesta de água a cada 2 horas do dia. Beleza. Aí chegou de noite, 2 horas antes de deitar, você toma o seu último copo de água. Fer, mas eu preciso tomar remédio. Tudo bem, dá só um golinho só pro remédio descer, tá? E ainda assim, então o mini hábito é tomar a água, isso pra quem acorda pra fazer xixi, tá bom, gente? Tomar a água 2 horas antes de dormir e fazer xixi antes de deitar na cama, tá bom? Vamos lá, falando em água, eu vou tomar a minha. Vamos lá. Aí o que acontece? Isso é pra quem acorda pra fazer xixi, tá bom? A Ângela falando, eu acordo e fico mexendo o pé, não sei porquê. Isso é o que a gente chama de síndrome das pernas inquietas, tá? Essa é uma alteração que tem tratamento, a gente precisa tratar e entender por que ela tá acontecendo, tá bom? Existe até um nome, é síndrome das pernas inquietas, também já tive. E no meu caso, como na grande maioria das pessoas, efeito colateral medicamentoso pode levar a gente a essa síndrome, tá bom? Vamos lá. Então, beleza. Pra quem acorda pra fazer xixi, é só controlar a ingesta de água. Outra coisa que pode ajudar na manutenção desse sono são os chás. Chá? Pois é. O que acontece? Os chás, eles podem ajudar a induzir o sono e ajudar na manutenção do sono, tá? Então, o que eu costumo indicar para as minhas pacientes? Sabe naquela última bebida do dia, 2 horas antes de dormir, eu costumo indicar um chá. E eu até fiz a lista. Aliás, cadê? Perdi a lista. A lista dos chás. Eu tirei a marcação da lista, gente. Mas a gente tem o de mulungu, que é uma opção. O de flor de maracujá, passiflora, é outra opção. O de camomila também é uma opção. E o de melissa também. Esses são 4. Tinha mais um que agora eu não lembro. Mas esses são 4 dos chás que são muito indicados para ajudar nessa questão da insônia, tá bom? Então, crie o hábito de tomar uma xícara de chá sem açúcar, tá? Nessa última bebida do dia. Pode te ajudar na manutenção desse sono também. Outro mini hábito importante é, gente, nada de luz no quarto. Mesmo assim, por exemplo, Fer, porque eu durmo com meu marido, com a minha mulher, namorado, irmão, cachorro, enfim. E a televisão fica ligada. Mas eu não vou mais assistir, não. Vou ficar de olho fechado. Não adianta. Por que não adianta? Porque a gente consegue enxergar a luz mesmo com o olho fechado. Já perceberam? Fecha o olho aí, vocês. Vocês ainda conseguem enxergar a luminosidade? Por conta da luz. Mesmo com o olho fechado. A gente sente isso. E a questão da televisão, o nosso último órgão sensorial que desliga é o nosso ouvido. Então você pode até estar de olho fechado, você pode até estar dormindo num sono leve, mas enquanto estiver barulho, você não vai desligar completamente. E aí é isso que acontece. A gente precisa, então, por exemplo, se eu vou dormir com alguém que precisa da televisão. Primeira opção é conversar sobre a real necessidade disso, tá? Muito provavelmente essa pessoa que precisa dessa televisão também sofre com algum nível de insônia, tá? Então seria pro bem de todo mundo.
Mas enfim, conversei, é inflexível, não rola. Você precisa arranjar o quê? Um tampão pro seu olho e um protetor auricular. Isso vai te ajudar, tá? Bom, o que mais que a gente pode fazer de mini hábito para melhorar essa insônia de manutenção? Deixa eu ver. Então a gente vai... a gente já avisou seu corpo antes também que vai estar chegando a hora de dormir. Então o olhar o céu por 5 minutos no entardecer é para todos os tipos de insônia, tá? Para avisar pro seu cérebro que tá chegando a hora de dormir. A gente precisa observar a questão do uso de eletrônicos, que também pode interferir, né? Desligar a televisão, o ideal é não ter a televisão no quarto, tá? Tem que estar tudo escuro pra gente ter a produção de melatonina, senão ela não começa a ser produzida. Essa não produção de melatonina vai interferir na manutenção do seu sono. Isso vai fazer com que você não tenha um sono contínuo. Um sono não contínuo não recarrega suas energias, não consolida a sua memória e te deixa cansado, irritado e suscetível de dor no dia seguinte. Outro fator que leva as pessoas a acordar durante a noite. O que é? Acordar com dor. Tem muitas pessoas que sofrem com enxaqueca que acordam no meio da noite com dor de cabeça, não necessariamente em crise de enxaqueca, mas com episódio de dor de cabeça. Isso pode estar relacionado principalmente a DTM, né? Principalmente ao bruxismo, que é um desses distúrbios que a gente encontra. O bruxismo não é necessariamente só a gente ranger os dentes assim, ó. O simples fato de você apertar os dentes assim já é considerado bruxismo. E o que isso gera? Começa a perceber em você. Muitas vezes, a grande maioria das pessoas sofrem com bruxismo noturno. Eu vou fazer uma live só sobre bruxismo também, tá, gente? O bruxismo noturno. Então, o que acontece? Durante a noite, você começa a perceber que do nada você está fazendo isso aqui. Isso gera o aumento da tensão dessa musculatura aqui, ó. Que também vai estar ligada com essa musculatura aqui. E aí isso pode fazer com que você acorde no meio da noite com dor. O que a gente faz nesse caso? Automassagem específica para bruxismo, tá? Acho que eu fiz uma live, nas lives de automassagem tem um pouco sobre isso. E mais pra frente, lá no nosso curso, que vai sair logo logo, eu também vou fazer um vídeo ensinando a fazer essa automassagem específica pra... Eu sou bruxista. Específica pra bruxismo. Isso faz com que você acorde no meio da noite, tá? Então a gente precisa controlar. E aí como que a gente faz? A gente vai fazer essa automassagem naqueles 30 minutos antes de você dormir. Então você vai fazer o exercício respiratório e vai fazer a automassagem. Vai deitar, vai dormir, pleno, sem luz nenhuma, pra tentar ter um sono intenso, né? De longa duração. Fer, se eu fizer isso um dia, no primeiro dia eu vou ter resultado? Não. Primeiro que DTM, né, o bruxismo, essa tensão, ela não vai sumir num dia, tá? Segundo que o seu corpo também vai precisar se adaptar a isso. É novo. Há quanto tempo que você faz todos esses hábitos do jeito que você tem feito? Né? O corpo leva um tempo para se adaptar. Normalmente, na primeira semana fazendo essas mudanças, você já sente diferença na qualidade do seu sono. Pode ser que você ainda acorde durante a noite no começo, mas você vai perceber uma melhora na energia do dia seguinte. Isso é um marcador de sucesso, tá? Se você começa, ainda que você acorde um pouco durante a noite, nessa primeira semana, mas você começa a acordar menos cansado, isso já é um preditor de que a gente tá no caminho certo de mudanças de hábito, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a última, né? O último tipo de insônia que a gente estava comentando, que é a insônia terminal. É aquela que você acorda antes do horário e não consegue mais dormir. Ela tá muito relacionada com ansiedade. Muito relacionada com ansiedade e muito relacionada também com alterações dos níveis de cortisol. Muita gente acorda lá para as 4 da manhã. Normalmente acontece isso às 4 da manhã, né? É quando a gente começa, em algumas pessoas, né, a ter o aumento do cortisol. Só que, em muitas pessoas, esse cortisol, ele tá desequilibrado. E aí, esse aumento, em vez de ir acontecendo gradualmente, para ele ter seu pico lá nas 7, 8 horas da manhã, ele acontece assim, bum! Então era para ele começar às 4 horas devagarzinho subindo para alcançar o pico dele, mas ele tá subindo de uma vez só. E aí isso faz você acordar e não conseguir mais dormir. Isso também tá relacionado com a ansiedade.
Nesse quadro, e aí você fica deitado na cama e aí você fica pensando, nossa, porque quando eu acordar eu preciso fazer isso. Nossa, mas eu queria estar dormindo. Aí você fica até irritado, né? Nossa, mas eu podia estar aproveitando pra dormir, porque eu vou ficar cansada e eu tenho um monte de coisa pra fazer daqui a pouco e eu tô aqui, que nem uma tonta, que nem um tonto sem dormir. Que desperdício de tempo, tá? E além todos esses pensamentos alimentarem ainda mais uma ansiedade, né? O que a gente pode fazer para tentar diminuir o efeito disso, né? Primeiro, nesse quadro, a prática de atividade física também vai te ajudar. Ela vai ajudar a diminuir esses níveis de cortisol, tá? Outra coisa importante são as nossas escolhas alimentares também, tá? A gente tem que pensar em alimentos, principalmente durante a noite, controlar a quantidade de carboidratos que a gente está comendo. A gente precisa também pensar na questão de comer alimentos que tenham mais fibra, que tenham baixo índice glicêmico, ou seja, aqueles alimentos que não vão virar açúcar assim no nosso sangue, rápido. Ele vai virando açúcar aos pouquinhos. Isso também ajuda no nosso corpo a melhorar essa questão da insônia, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre a alimentação, os alimentos que mais auxiliam nessa questão no curso da rotina diária, tá bom? Vamos lá. Então, o que a gente pode ajudar? O óleo essencial também pode ajudar nesse quadro, tá? Ele pode ajudar no quadro dos 3 tipos de insônia. A inicial, a de manutenção e a terminal. Como que a gente pode utilizar esse óleo essencial? Se você tá acordando no meio da noite, tenha do ladinho da sua cama o seu óleo essencial. Óleo essencial do que, Fer? Eu costumo indicar muito de lavanda. Tô organizando para fazer uma live explicando sobre os óleos essenciais. Tô estudando muito sobre isso agora e vou trazer isso para vocês mais pra frente, tá bom? O que acontece? Tem o seu óleo essencial de lavanda, tá? Coloca o óleo essencial do lado da sua cama. Acordei no meio da noite, né, quase de manhã e não consigo mais dormir. Sem acender a luz, porque nessa hora que você tá acordando, a luz já tá entrando pela sua janela, a não ser que você seja fina e tenha uma janela blackout, tá? Aí não vai estar entrando luz nenhuma, mas via de regra já vai ter uma luminosidadezinha. Pega esse óleo essencial, pinga uma gotinha na mão, faz isso aqui e traz pro nariz. O que você vai fazer? Você vai fazer sete inspirações profundas. O que acontece, né? Esse óleo essencial de lavanda, ele ajuda na questão da ansiedade, tá? Ele pode te ajudar a diminuir esses níveis de ansiedade e com isso você pode voltar a conseguir dormir até o horário ideal. Quando que a gente vai utilizar esse óleo essencial também? Lá naquela insônia inicial, antes de dormir, quando você vai fazer o exercício respiratório. Tá vendo, Cid? Esse acordar às 4 da manhã é pelo pico de cortisol que você tá tendo. Que enquadra no que a gente tava conversando agora. Quando a gente vai dormir, naqueles 30 minutos sem nada, né? Sem nada de estímulo luminoso, você vai fazer o exercício respiratório e vai fazer a inalação assim, com o óleo essencial. Também pode te ajudar, tá bom? Óleo essencial de própolis eu não conheço. Eu conheço o hortelã-pimenta, né? O hortelã-pimenta, ele é bom pra questão da enxaqueca, tá? No episódio de dor. Não só enxaqueca, mas cefaleia tensional também. Dor de cabeça, tá? No episódio de dor, né? Pro que a gente tá falando que é pra insônia, pra melhorar essa questão da insônia, o de lavanda acaba sendo uma opção melhor, tá bom? E o de hortelã-pimenta você pode utilizar da mesma forma. Existem outras formas de utilizar o óleo essencial, que a gente vai falar isso na live sobre óleos essenciais que a gente vai fazer, beleza? Gente, esses são os principais mini hábitos que a gente pode utilizar, tá? Pra tentar melhorar a qualidade do nosso sono. Então vamos dar uma retomada rapidinho, que ainda tem um tempinho da gente fazer essa retomada. O que a gente precisa controlar? Mini hábito: olhar pro céu por 5 minutos, isso independente do tipo de insônia, tá? Olhar pro céu por 5 minutos ao entardecer. Ensinar o seu cérebro que está chegando a hora de desligar. Edneia, o de lavanda pode ser de qualquer marca? Pode, mas tem que observar a qualidade desse óleo essencial. Olha o rótulozinho dele, tá bom? Os mais conceituados, que são os óleos mais puros, por exemplo, o Balsâmia e a doTERRA, tá? São bastante conhecidos e são bastante confiáveis a qualidade dos óleos essenciais deles, tá bom? Vamos lá.
Olhou pro céu 5 minutos ao entardecer. Alecrim também pode, Isabel. Ele também é ótimo. Cristina, né? Ele também é ótimo, pode estar. Enfim, 5 minutos olhando pro céu, né? Depois disso, o que a gente tem que fazer? Tem que dormir cedo. Importante. Dormir cedo pra acordar cedo. Então tem que lembrar que dormir cedo não quer dizer dormir mais, tá? Mais tempo. Às 8 horas se mantém. Dormiu cedo, acorda cedo. Utiliza esse acordar cedo pra fazer o quê? Atividade física. Pra preparar um café da manhã gostoso. Pra olhar pra esse café. Outra coisa, sofre com insônia, qualquer um dos tipos. Sofre com ansiedade, a cafeína não é bem-vinda. Ela potencializa esses sintomas, tá bom? Ela não é bem-vinda em nenhum horário. Esquece essa coisa. Ah, eu li lá que quem tem insônia não pode tomar café depois das 3 da tarde. Não, meu bem. Quem tem insônia não é bom tomar café em nenhum horário, tá? E a gente precisa lembrar que a insônia, ela é um fator que ela é transitório, tá? Ela pode se tornar uma insônia crônica, pode, mas a gente pode conseguir controlar ela. E aí, a gente pode rever alguns hábitos, tá bom? Mas, a princípio, o cortar o café nesse momento em que você sofre com insônia, em que você tá sofrendo com ansiedade, é importante, tá bom? Beleza. Além disso, o que a gente tem que fazer? 30 minutos antes de dormir, cortou eletrônicos. Sem televisão, sem celular, sem iPad. Fer, quando que eu me atualizo? Pode se atualizar de manhã, você não tá acordando cedo. Crie um novo hábito para esse horário. Leia, faça yoga, medite, faça exercício físico, tá? São opções excelentes para você. Ajuda você a organizar o seu dia. Organiza o seu dia, esse horário, faz um planner do que você precisa fazer nesse dia. Isso vai te tornar mais produtiva, tá? Então vamos lá. Além disso, meia hora antes, desligou tudo. Desligou tudo, o que eu faço? Que raio que eu faço nesses meia hora? Fer, inala o seu óleo essencial e faz o exercício respiratório. Fer, mas a minha insônia é de manutenção, o que eu faço? Acordo por conta da DTM, o que eu faço? Vai fazer automassagem nesse horário. Fer, mas a minha é de manutenção, eu acordo para fazer xixi, o que eu faço? Vai tomar água 2 horas antes de dormir e depois não vai tomar mais. Além disso, vai fazer xixi, mesmo que você não esteja com vontade. Senta a bundinha no vaso, você vai ver que o xixi vem, tá? Então, vá ao banheiro para fazer xixi antes de dormir. Fer, mas a minha é de manutenção também, mas mesmo assim, mesmo que eu não é para fazer xixi, eu ainda acordo e não sei porquê. Toma um daqueles chás que eu citei, mulungum, flor de maracujá, passiflora, camomila ou melissa. Intercala esses chazinhos ao longo dos dias, tá? Escolhe cada dia um para você não enjoar. É importante que você faça esse chá sem açúcar e que você priorize a utilização de chás orgânicos. Existem chás de saquinho que são orgânicos, tá? Aquele lá daquela marca, daquele felino lá, né? E os outros concorrentes deles, a gente já tem vários estudos que mostram que tem tanto resíduo de tanta coisa lá dentro que o que menos tem é o próprio composto da erva que tá escrito lá que tem, tá? Quanto tempo de jejum antes de dormir? Pelo menos 2 horas, tá? Pelo menos 2 horas de jejum antes de dormir. E aí a gente vem, né, com a questão do jantar cedo. O que acontece? Aí dá tempo de eu explicar. O que acontece? O nosso corpo, ele foi preparado para funcionar nosso intestino muito bem durante o dia. E durante a noite não. Porque durante a noite, depois que começa a escurecer, é hora que o nosso corpo começa a se organizar para repor nossas energias. O que acontece? Se a gente janta tarde, o nosso corpo vai focar em fazer essa digestão e não vai estar focado em repor a nossa energia, em consolidar as nossas memórias, tá? Então, o nosso corpo vai focar na digestão. Uma atenção totalmente desnecessária para esse período. Obviamente, volto a repetir, tem gente que não consegue por questões de trabalho, né? Trabalha de noite, dorme de dia, a gente vai falar mais sobre isso num outro momento, tá? Não, isso de jantar e já esperar uns minutinhos e dormir, além do que favorece o surgimento de refluxo, né? O refluxo, ele também vai interferir na qualidade do seu sono, tá bom? O refluxo, a apneia,
o bruxismo, são fatores que vão e que precisam ser tratados, tá? Porque eles também vão interferir na qualidade do seu sono. Eles também favorecem para que você acorde cansado, tá? Além do que, você comer muito tarde, né? Isso faz com que você também faça escolhas erradas. É muito raro alguém que janta muito tarde conseguir comer saudável. A grande maioria vai sentir vontade de um carboidrato mais denso, uma comida um pouco mais gordurosa, um arroz com feijão, com batata, tá? Uma lasanha, tá? Então, a gente não consegue medir, né? A gente não consegue fazer escolhas mais conscientes, mais saudáveis, quando a gente janta muito tarde. A não ser que você seja muito organizada e que já tenha especificamente pronta aquele prato de comida lá. Ainda assim, tem grande chance de você comer e depois você falar: ai, faltou um docinho, vou comer um docinho. Isso é por quê? Porque o seu corpo tá querendo descansar e você ainda tá acordado. E ele não tem energia mais pra estar acordado. Então ele vai te pedir o quê? Vai te pedir carboidrato, vai te pedir açúcar, porque isso vai dar energia pra ele. Só que essa energia que você vai estar dando, pra que vai servir se você já vai dormir logo em seguida? Pra nada, tá? Então, gente, a chá de cidreira também pode também. É uma das indicações. Então, gente, essa é a maior... Deixa eu ver, quer ver alguma coisa aqui, ó. Eu não tenho costume de jantar à noite. E à noite como aipim ou batata doce, banana cozida. A gente tem que ver que horas que você tá comendo. Outra coisa que é muito importante, gente, por que você não tá sentindo fome durante a noite? Você não tá fazendo um lanchinho da tarde caprichado demais? Será que é mais importante o lanche ou a janta? A gente tem que ponderar isso, tá? Porque, ó, comer o seu aipim, a sua batata doce, a sua banana cozida, beleza. Banana cozida, fonte de triptofano, ajuda na qualidade do sono também, tá? Mas cadê o vegetal? Cadê o verde do seu prato? Que também são fontes de triptofano, que também vão melhorar a produção de melatonina. Não tá tendo, tá? Então, não necessariamente você comer menos na janta é o ideal. Você precisa comer certo na janta, tá? Na quantidade adequada. Porque comer pouco demais, o que vai acontecer? Vai acabar a energia e aí você vai acordar no meio da noite com dor. Por quê? Por conta da hipoglicemia, tá bom? Então tem que observar isso também. Gente, acabamos nossa live. Eu espero que ela tenha sido esclarecedora, tá? Janete não costuma indicar o chá de canela, tá? O chá de canela, a canela ela é estimulante, ela é termogênica. Eu não costumo indicar para pacientes com enxaqueca. Tem gente que vai tomar e vai ficar bem, tem gente que vai tomar e não vai ficar. Você pode fazer o teste, tá bom? Vamos lá. Gente, acabou nossa live. Como é que tá a ingesta de água de vocês? Vou dar meu último gole aqui. Vocês bateram a meta hídrica? Vamos lá, bateram? Manda aí um joinha pra mim quem bateu a meta hídrica. Acabei de bater 750 ml. Vamos lá. Boa! Fico muito feliz que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva aqui pra vocês. Sempre que tiverem dúvidas, revisem. E a gente vai lançar logo mais o nosso curso, né? Com as rotinas diárias pra quem sofre com enxaqueca. Lá vai ter tudo nos vídeos. Vai ter material de apoio em PDF pra vocês lerem, quem esquecer, quem tem mais facilidade lendo pra absorver o conteúdo. E aí eu vou ensinar o passo a passo do que você precisa fazer no dia a dia pra você conseguir controlar suas crises de enxaqueca, beleza? Um beijo muito grande, gente. Obrigada pela companhia. Não esqueçam que final de semana agora, no sábado, eu faço a caixinha de perguntas pra vocês mandarem aquelas dúvidas sucintas. E no domingo tem um post no feed pra vocês enviarem as dúvidas de vocês. E, em relação ao sono também, eu vou mandar, vou fazer uma enquete no Telegram pra gente combinar se a gente antecipa o horário dessa live ou não, justamente pela questão da insônia, tá? A gente vai conversar sobre isso no Telegram, então fiquem atentos por lá que eu devo fazer uma enquete em breve lá, beleza? Um beijo muito grande, gente, obrigada pela companhia, até a próxima. Tchau!